Gente, precisa vir testemunhar aqui. Eu quero começar a testemunhar essas pequenas coisas que Deus faz na nossa vida. Às vezes a gente fica esperando só grandes coisas acontecer, mas o extraordinário de Deus está acontecendo todos os dias. Primeiro eu quero contar de uma questão financeira. Deus tem me ensinado a viver na dependência, de confiar na provisão dele. E eu passei por coisas desafiadoras, onde Deus vem testando a minha fé. É como andar sobre as águas, assim. É caminhar sobre o que você não vê, confiando que existe um Deus que provê, que não deixa nada faltar. Às vezes você não vai ter exatamente o que você queria, mas tudo que você precisa vai chegar no tempo certo. Deus vai provendo, assim como Ele provê a vida dos passarinhos. Os passarinhos não ficam pensando o que vai... Tem na Bíblia isso. Se Deus cuida da alimentação de um passarinho, e quem dera nós, né? Quem é mais importante para Deus? E eu quero falar agora sobre a questão de provimento. Depois eu vou falar sobre outra. Eu tava, tipo assim, chegou numa segunda, foi segunda-feira agora? Foi. Eu tinha algumas contas pra pagar e eu ainda não tinha o valor que eu precisava. Eu tinha, acho que seria 3 contas. Eu falei, nossa, senhor, eu preciso disso, eu não tenho isso. E eu tô trabalhando com uma forma de fazer dinheiro, mas eu ainda não tinha entrado aquele valor. E eu falei, senhor, e agora, né? Tipo assim, a Jaqueline antiga procuraria correr e fazer com que tem... E tentar fazer pelo meu próprio braço, porque eu tenho que trazer esse dinheiro, esse valor, eu preciso de conseguir isso hoje para pagar essas contas. E Deus tem me trazido essa paz que excede todo entendimento. E eu tava tomando banho falando, Senhor, se o Senhor é meu noivo, isso é o meu marido, isso é o meu provedor, eu preciso de pagar. Então eu comecei a conversar e pedir, Senhor, eu preciso de pagar isso hoje. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E fui fazer o que o Senhor pediu para eu fazer. Foi para eu tentar conseguir pelo meu próprio braço? Não. E daí eu fui fazer o que ele já tinha. Eu tava numa paz, eu entrei numa paz, eu falei, nem vou preocupar, meu marido tá cuidando disso. Porque é assim que Deus tem me tratado, assim que Ele tem me ensinado a ser uma mulher que sabe ser liderada, que confia que um homem provê uma casa. É assim que Ele tem me ensinado a voltar para a essência de como Ele me fez para ser, e quando o mundo distorceu isso, achando que a gente tem que fazer no próprio braço. Então eu vim pra mesa e fui fazer o que Deus foi fazer. Eu ia vir conversar com Deus, eu sentei e coloquei a Bíblia, meu caderninho, mas me veio entendimentos e era pra eu fazer um vídeo. Deus sempre fala pra eu fazer vídeo, pra eu ir pra internet, pra eu falar sobre ele, eu preciso vir pra internet. Eu sempre fico fugindo, não crio uma constância. E sentei e fui fazer o vídeo. Enquanto eu gravava o vídeo, caiu o dinheiro na minha conta que dava pra pagar as 3 contas. Então, quando você faz o que Deus pediu pra você fazer, Deus provê o restante. Enquanto eu gravava, que falava no vídeo que eu tô falando com vocês, baixou, sabe quando a gente recebe, tipo, de recebemos no banco? E eu falei, Senhor. E aí eu continuei falando, mas na hora eu percebi e parei e percebi isso. Eu falei assim, o quanto o Senhor nos escuta, o quanto que é isso, que é descansar em Deus, não é não fazer nada, não. Eu parei e fui fazer o que Deus pediu pra eu fazer, não o que o mundo pede pra eu fazer, porque o normal seria eu ir atrás de eu preciso levantar esse dinheiro pelo meu braço. Essas são as orientações e sobre a minha vida. Eu não sei o que Deus está falando com você. Por isso é bom ter intimidade. Às vezes, no seu caso, Deus vai te falar, vai te orientar para fazer alguma coisa. Você mexe alguma coisa e cai. Mas não é pela força. Não é você que se sustenta. Nossa, se eu não conseguir, vai faltar. Não, não vai faltar. Porque tem um Deus que provê. É só a gente movimentar de um lugar de paz e fazer o que Deus manda a gente fazer. A gente priorizar as coisas do reino e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Isso é verdade. E por que eu falei a gente testemunhar as pequenas coisas que a gente parece que não dá valor? Deus ainda não resolveu a solução financeira da minha vida, e eu ainda não tô totalmente estruturada e falar, não, agora já tá crescendo. Não, eu estou dando pequenos passos e tá dando certo, mas ainda são pequenas coisas, a gente não sabe dar graças a essas pequenas coisas. Essas pequenas da bênção. Não é uma bênção, tipo, eu tava aqui fazendo um vídeo pro Senhor, fazendo de coisa que eu gosto, tá aqui em paz com o Senhor, e o Senhor resolver as coisas pra mim. Por que a gente quer a gente resolver, a gente liderar a nossa vida? Quando a gente escolhe um Senhor e um Salvador, a gente escolhe um cabeça. E se a gente escolhe um cabeça, a gente não tem que ficar brigando de quem vai ser Deus da nossa vida, é entregar completamente. Agora eu quero testemunhar a outra situação. Tem mais 2, mas eu vou contar só mais uma pra não ficar muito grande o vídeo. Ontem eu tava indo num culto. É num bairro aqui mais distante. Não distante, mas não é no meu bairro. Num culto que não é no meu bairro. E eu fui quarta-feira passada e tô indo nessa quarta. Na quarta-feira passada eu fui por um caminho que passa pelos Eixo Monumental.
E demorou muito por causa do horário, que é próximo do horário, o pessoal tá saindo do trabalho. E agora, essa quarta-feira, eu falei, vou experimentar ir por fora, que é mais distante, mas eu achei que eu fosse pegar menos trânsito. E fui, mas chegando próximo lá onde é o bairro, lá até aqui no caminho foi até melhor, e já é mais longe. Mas quando eu cheguei lá tinha muito engarrafamento. E tinha um lugar do engarrafamento que era uma avenida ida e a outra voltando. E eu ia ter que fazer assim, eu ia ter que fazer um retorno e logo entrar pro bairro. E tinha que ser muito rápido, porque tava muito rápido o fluxo dos carros, né, vindo de lá. Eu tô aqui pensando em como que eu vou explicar pra vocês entenderem. Eu tava aqui e tinha uma avenida vindo pra cá. Daqui pra essa avenida que vem pra cá, tinha um retorninho pra quem vem pra cá ou pra quem quer pegar essa avenida e logo entrar pra lá. Eu tinha que pegar essa avenida pra entrar pra lá logo. E é rápido, tipo, eu tinha que fazer isso rápido. E os carros estavam vindo muito rápido. Eu fiquei com medo. Enquanto eu tava nesse retorno que tava congestionado também, eu fiquei falando, Senhor, eu tava um pouco ansiosa. E eu conversando com Deus, eu converso com Deus igual eu converso com uma pessoa. Normal, que Jesus é uma pessoa. Falei, meu Deus, eu tô com medo. Eu falei, nossa, eu não quero ficar nessa ansiedade de ter que passar logo esse medo. E eu vi as pessoas passando correndo, naquela virada com ansiedade. E eu falei, nossa, Senhor, quando chegar a minha vez, eu falei, segura o trânsito ali pra eu passar com segurança, com tranquilidade, sem ter que estar correndo, vendo se algum carro vai me pegar logo pra eu entrar pra direita. E eu falei assim, engraçado, na hora que eu falei isso, eu acho que deveria ter uns 5 carros na minha frente, nessa rotatória, tipo assim, a gente tava aquela filinha esperando pra poder entrar, porque o fluxo tava muito rápido. Então, tinha pessoas que paravam e ficavam esperando um tempo pra poder entrar bem rapidinho, tipo, entrar com muita rapidez pra poder entrar naquele fluxo do lado de lá da avenida. E tinha mais ou menos 5 carros. E eu falei, nossa, Senhor, tipo assim, que quando o Senhor abrir, que dê pra passar pelo menos muitos carros pra gente ficar tranquila. Me veio isso. Eu não sei se foi eu, se foi já Deus me mostrando o que ele faria. Depois que passou, acho que um carro, ainda sobraram acho que 3 ou 4 na minha frente. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus fez. A avenida de lá parou de vir carro. Eu não enxergava o carro, parou tão longe lá, tipo assim, porque tava um fluxo contínuo. Quando eu olhei, tipo assim, parece que tinha carro lá na frente, eu nem enxergava o carro. E deu para 4 carros passar tranquilamente. Vazia a pista. Gente, presta atenção, era uma via que não parava de passar carro contínuo e rápido, eles estavam numa velocidade muito rápida, por isso que aqui estava congestionado, que para entrar, cada um que saía demorava, porque tinha que entrar correndo, pegar alguma brechinha. E de repente, o Senhor, eu conversando com Deus, igual conversando, nossa, Senhor, eu tô com medo, e eu entro nesse lugar de vulnerável, Senhor, por favor, dá uma parada lá, porque eu não quero virar nessa pressão, sabe? Tipo, nesse medo de carro vai vir bater em mim, e de que tem que virar rápido. Gente, parou a pista de lá de uma forma de que o último carro lá na frente eu nem enxergava. Quando eu passei, sabe quando você dá aquela coisa que, eu não sei se você já experimentou isso, mas todos nós podemos experimentar quando a gente tem intimidade com Deus. Eu não sou mais especial que ninguém. Quando eu passei, eu senti um cuidado de Deus, como se a mão de Deus tivesse parado os carros. E eu passei assim, ó, pelo menos uns 4 carros parados. A gente passou e sobrou tempo, tipo, que eu vi 4, né? Que eu olhei os 4 carros que estavam na minha frente, eu passei, eu não sei. Então passaram os 4, mais ou menos, estavam na minha frente. Eu nem olhei se passou o carro mais atrás, porque quando eu passei, eu fiquei tão extasiada, tipo assim, eu senti tanta presença de Deus, a mão de Deus e o cuidado de Deus na minha vida. Sabe quando aqueles momentos que parece que você sente a eternidade, que você... Eu fiquei assim, ó. Eu olhava, eu falava... E aí eu fui dirigindo, porque dali não demorava muito pra chegar na igreja. Eu fui sentindo aquele amor, aí eu senti a presença de Deus transbordando. Sabe quando seu coração parece que expande com o cuidado de Deus? Então, às vezes, você ainda não conseguiu o resultado, tipo, você quer um casamento, você quer ter uma renda que ainda seja muito abundante, ou seja uma família restaurada, mas Deus tem tantos pequenas demonstrações do extraordinário de Deus, dos milagres, das bênçãos de Deus, e não quer dizer que não vai acontecer esse ponto, mas a gente precisa valorizar esses pequenos. E eu sempre tive muita experiência com Deus, com sonho, com experiência. Deus me dá discernimento, e eu acho que eu ainda fiquei muito a minha vida esperando chegar esse momento onde tem uma grande mudança. Mas já teve essas pequenas mudanças são grandes mudanças, eu tô falando esses pequenos milagres, bênçãos que Deus faz na nossa vida. E eu quero começar a trazer mais isso. E eu vou ver se eu trago até coisa, porque eu tenho tanta coisa, tanta história com Deus,
que não é para contar o tanto que Deus faz na minha vida, é para você conhecer o caráter de Deus, é sobre Deus, não é sobre o quanto eu sou especial. Quer dizer, o tanto que Deus é especial, quanto que Ele é maravilhoso e que Ele também quer fazer na sua vida. Não é sobre mim, que eu sou mais protegida. Quer dizer que eu crio uma relação, uma intimidade com Deus e disso Deus pode me abençoar. Eu abri a boca, a gente acha que é pequenas coisas, no trânsito, eu conversando com Deus. Eu já pedi sobre chuva, Senhor, segura um pouquinho. E Deus segurou, abre. Eu tava pintando a parede. E começou, tava naquele tempinho gostoso, que sabe quando tá nublado? E começou a querer, parecia que ia chover. Eu falei, nossa, Senhor, por favor, segura a chuva, abre um pouco esse tempo. Tipo, não deixa, tipo, hoje, sabe quando você tirou à tarde? Então eu já tava com roupa pra sujar. Eu já tinha abrido, sei lá como é que fala, as coisas pra poder mexer com pintura. Eu falei, Senhor, segura. O Senhor abriu o céu e ficou um tempo maravilhoso. E eu pintei. E eu fiz tudo que eu tinha pra fazer. Ele não só abriu o céu, só como me deu uma força, porque tinha coisas que eu falei, nossa, vou fazer por partes. Eu consegui fazer grandes coisas naquele dia. Grandes coisas assim, mais do que eu tinha previsto. Ele me deu força, coragem. Então, de novo, né? Eu também não quero trazer uma ideia errônea de que Deus, ele é um gênio da lâmpada, de que ele faz tudo que a gente quer. Mas ele é um Deus que tem prazer em nos agradar no que pode. Mas ele também vai falar não em outras coisas. Ele não vai falar sim pra tudo. Quero que vocês entendam que é o seguinte, essa intimidade, ela traz tanto esse lugar de cuidado, de proteção, de provimento, de carinho, de zelo, entender que zelo, o Senhor já... E nessa caminhada, Deus já chegou a falar pra mim, tipo, eu tenho prazer em cuidar de você, eu que sempre me senti peso, sempre não quis dar trabalho pra ninguém. Deus já falou que sentiu saudade de mim, eu falei, Deus, saudade de mim? Tipo assim, quem sou eu? É isso, falando, Deus é uma pessoa e Ele quer que a gente tenha essa intimidade. Ao mesmo tempo, Deus vai ensinar o que é um pai de verdade. Ele é um pai que coloca limite, que fala não. Ele vai falar não e Ele vai te frustrar. E às vezes você vai deixar que você vai aprender o caráter de Cristo é esse. Tem hora que Deus me exorta. Deus já ficou bravo comigo. Com algumas coisas eu senti que Ele me chacoalhando assim. Eu querendo tomar a postura com um padrão antigo, ele me chacoalhando, tipo, é pra fazer isso, tipo, é como se ele quisesse me levar pro próximo nível, e ele me chacoalhando, não faz assim de novo. Então, gente, e como foi esse chacoalhão? Foi esse chacoalhão de tipo assim, não faça isso de novo, tipo, eu quero, aquele lugar de firmeza de pai, eu quero te levar pro próximo nível, para com esse, sai desse lugar agora, e tipo assim, às vezes a gente como amigo, como pai, como filho é mais difícil, porque tem autoridade, mas a gente tem que fazer. Esse é o amor de Cristo, não é aquele amor que só fala sim também, que só agrada. É um amor completo de um pai que ama, mas tem firmeza. É que ele exorta quando ele tem que exortar, mas ele ama também. Ele cuida desses pequenos detalhes que parece bobo. Mas é isso, às vezes segurar um sol, às vezes eu quando vou chegar em algum lugar, peço, Senhor, por favor, antes quando eu tô caminhando, eu vou orando, Senhor, abre uma vaga, tipo, guarda uma vaga lá pra mim, um lugarzinho que eu tô chegando, às vezes quando eu tô com pressa ainda, pra ir pra algum lugar. Esse é o nosso Pai. É um Deus de todos os dias, não é Deus só de frustração ou de milagres miraculosos. É um Deus de intimidade, é um Deus de contato íntimo. É um Deus de que a gente é vulnerável, a gente conversa, a gente não finge ser perfeito para Deus. A gente, pelo contrário, a gente mostra nossas fraquezas, nossos medos, as nossas o quanto a gente precisa depende dele. O quanto que sem ele a gente não consegue. Eu dependo de Deus pelo tempo, pelo provimento, para segurança. Gente, assim, toda hora que eu lembro aqui agora, porque foi ontem, assim, é uma pequena, parece pequena coisa, mas assim, é porque era uma coisa impossível. O fluxo de carro estava muito rápido. Muitos carros. Para parar. Não tem assim, a mão de Deus, gente. Não duvide da mão de Deus. Do caráter de Cristo. Ele é um pai que cura. Que cura tudo que tem na gente. Eu sei que o vídeo já ficou grande, mas eu não vou finalizar esse vídeo sem falar o seguinte, sem te provocar. Eu sei que você que está recebendo esse testemunho que eu tô dando para a honra e glória de Deus e não para minha. Não sou eu que sou especial, é Ele que é. E se você tá aí, tem algum testemunho para contar, abre a boca para testemunhar em honra e glória a Deus que Ele fez. Não espere Deus resolver toda a sua vida da forma que você espera. Essas pequenas coisas, conte. Fala na sua roda de amigos,
mas tentando, entendendo que é para falar sobre ele, não sobre nós. Na sua roda de amigos, na sua igreja, na sua família, onde você pode testemunhar? Na internet. Abra sua boca, venha contar. Eu preciso de contar aqui. Coloca no Stories, coloca no Reels. Mas não interessa, você é um filho de Deus. Não interessa se você é profissional, se você tem algum cargo de liderança espiritual. Não é sobre isso. É sobre a gente falar dele. E não só pelo que ele faz, mas principalmente por quem ele é, pelo caráter do Cristo que a gente serve. E que ele se importa conosco, ele se importa com as pequenas coisas. E que você, assim também, preste atenção no extraordinário, nessas coisas ordinárias da vida. Deus vai fazer a obra maior. Mas o pouco, como é que fala? Quem é grato no pouco, o muito recebe. Dê essa ação de graças testemunhando esses pequenos milagres de Deus na sua vida. Faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento.